Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo 29 de janeiro de 2023, nosso último programa do mês de janeiro, dando sequência à temática da formação litúrgica do povo de Deus. Saudamos você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, FM 95.7, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, também a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam a partir das 9 da manhã e também no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, sempre às 8h30 da noite de domingo, e nas segundas-feiras à noite pela TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos ao mesmo tempo a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para receber todas as notificações dos vídeos, das informações, das mensagens do nosso bispo que a gente disponibiliza ao longo da semana. Hoje o nosso tema dá continuidade à formação litúrgica do povo de Deus. Nós iniciamos no dia 8 de janeiro falando, sobretudo, da Carta Apostólica do Papa Francisco Desiderio Desideravi, publicada em 2022, e também levando um pouco do nosso olhar para o Concílio Vaticano II, a partir da constituição dogmática do concílio, a Sacrosanctum Concilium, que fala sobre a questão da reforma litúrgica, também das celebrações na vida da Igreja. Hoje o nosso tema, a Sagrada Escritura na oração do povo de Deus. E nós temos como convidada a Fabiane Paza, que é graduada em Psicologia e também mestra em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, assessora de diversos cursos, encontros e formações nas paróquias e comunidades da Diocese de Caxias do Sul e coordenadora da Pastoral Litúrgica na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias. Bem-vinda, Fábio, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada pelo convite e a minha saudação a todos os rádio-ouvintes. Também nós temos como convidada a Maristela Toigo Bortoncello, que é graduada em Filosofia, com especialização em Ensino Religioso, MBA em Gestão Educacional, e também é coordenadora da catequese na Paróquia São Pelegrino em Caxias, além de desenvolver outros ministérios e serviços na comunidade, como a distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Maristela, obrigado pela tua presença, bem-vinda. Olá, rádio-ouvintes. Quem nos acompanha, é uma grande alegria poder falar sobre um tema tão importante. Então, nós vamos dando início a esse terceiro encontro para falar sobre a formação litúrgica. O primeiro foi uma introdução à Carta Apostólica Desiderio Desideravi. Na semana passada nós tratamos sobre a beleza do canto litúrgico na celebração, na oração do povo de Deus, e hoje então a Sagrada Escritura, sobre também como proclamamos a Sagrada Escritura nas nossas celebrações. E já vou fazendo a primeira pergunta para Maristela. A Igreja ela se apoia em três colunas: a Sagrada Escritura, que é a Bíblia escrita, a Sagrada Tradição, que é a Bíblia que não foi escrita, que é o que foi sendo trazido pelos primeiros cristãos até nós, passando por todos os séculos, e também o Sagrado Magistério, que é formado pelo Papa e pelos bispos. E diante disso, qual a importância da Sagrada Escritura para que a Igreja se mantenha fiel a Jesus ao longo dos séculos? Passados esses 2000 anos da passagem de Jesus pelo mundo, por que a Sagrada Escritura ela é importante para nos manter unidos? A Sagrada Escritura é muito importante para todos os cristãos. Quem exerce liderança, principalmente nas comunidades, e aqueles que estão fazendo uma iniciação de caminhada de fé à vida cristã. Já pensou se não tivéssemos uma palavra a seguir? Não teria um norte. Se não tiríamos esse norte, o que seria de nós cristãos? Afinal, o nome cristão inspira uma postura, uma coerência. Quando alguém nos olha, poderia dizer assim: aquela é cristã. A Escritura é a base da fé católica. É a raiz da fé cristã. Nos ajuda a compreender os mistérios da história da revelação,
os mistérios de Deus e o lugar do homem como horizonte desta revelação. São Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz o seguinte: a Sagrada Escritura é o sustento de nossa fé. Toda Escritura é inspirada. Ela é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Dei Verbum diz: toda a pregação eclesiástica, como a própria religião cristã, deve ser alimentada e regida pela Sagrada Escritura. E Santo Agostinho nos fala que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Bento XVI, o lugar originário da interpretação da Escritura é na vida da Igreja. E São Jerônimo, que escreveu a Bíblia, nos diz o seguinte: ler a Sagrada Escritura à nossa maneira, com um olhar meramente humano, corremos o risco de encontrar demasiadas portas fechadas e cairmos facilmente no erro. Devemos ler a Bíblia com os olhos da fé, sob inspiração do Espírito Santo. E como é, então, a Sagrada Escritura em nossa vida cotidiana? É um grande tesouro, devido sua contribuição para a humanidade, exercendo grande influência sobre as pessoas. E na vida da Igreja, como ela é? Ajuda-nos a compreender os mistérios da história da salvação, os mistérios de Deus e o lugar do homem neste horizonte. Na carta de São Paulo, nos fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a essência da Sagrada Escritura está nos acontecimentos, nos fatos concretos, nos acontecimentos salvíficos, das intervenções divinas, que ao longo da história foram testemunhadas pelas primeiras comunidades cristãs, graças à tradição oral, que essa tradição chegou até nós. Procuremos, então, dar um espaço especial à Sagrada Escritura, descobrir qual é o lugar desta Sagrada Escritura em nossa vida, colocando-a em prática, para que ela nos ajude a nos converter e quanto mais nós olharmos para Jesus, nessa caminhada, da gente ver a nossa coerência entre o fazer e o ser. Essa é a missão do cristão, ser luz de Jesus. E destaco aqui 3 fios condutores da Sagrada Escritura. O primeiro fio condutor: Escritura e tradição estão intimamente unidos e compenetrados, tendem a um mesmo fim. O segundo fio condutor une 2 pedras angulares: a teologia da Palavra de Deus, a inspiração e a hermenêutica. E o terceiro fio condutor se entrelaça a Bíblia e a vida. A Palavra de Deus se torna um apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte perene de vida espiritual. Dei Verbum destaca o apelo ao estudo, à leitura da Bíblia, para que ela seja a alma da pregação pastoral, catequética, da homilia, da teologia, da oração, para que possa acontecer um diálogo entre Deus e o homem. Então, a Escritura, a tradição e o magistério estão interconectados. A carta aos Hebreus mostra que a mensagem do Evangelho é única em todo o tempo. É a mesma de ontem,
de hoje e de sempre. E para finalizar esta parte, eu quero colocar aqui, trazer para nós refletirmos sobre o pastor Bonhoeffer, que ele fala da importância do silêncio. Que quando a gente fala da Sagrada Escritura, tem essa conexão com o silêncio. Diz o seguinte: fiquemos em silêncio antes de ouvir, para que possamos que nossos pensamentos estejam voltados para a palavra. Fiquemos em silêncio depois de ouvir a palavra, porque ela ainda nos fala, vive e habita entre nós. Fiquemos em silêncio de manhã cedo, porque Deus deve ter a primeira palavra. Fiquemos em silêncio antes de deitar, porque a última palavra pertence a Deus. Fiquemos em silêncio apenas por amor à palavra. Ótimo, é tão bom nós podermos escutar e podermos também fazer essas distinções, que elas se interconectam, de fato, como tu colocaste, né? Tanto a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o magistério da Igreja. E tu citaste também a Constituição Dogmática Dei Verbum, do Vaticano II, que também a gente traz hoje para o debate. E aí eu também já vou me dirigindo à Fábio. Na Dei Verbum do Vaticano II, lá no número 21, está escrito: a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. E no número 22, é preciso que os fiéis tenham acesso patente à Sagrada Escritura. O que o Concílio Vaticano II representa para a Igreja, povo de Deus, nesse momento de levar a Bíblia para a mão das pessoas, para as casas e agora para os celulares também. Realmente o Concílio Vaticano II, ele trouxe para a vida da Igreja, não só para a sua liturgia, né? Mas para a vida da Igreja, um grande adornamento, segundo essa palavra, né? Nós nem temos como traduzi-la no português, mas é um revigoramento, é muito mais do que isso, né? Então, em termos de palavra, de Sagrada Escritura, pensemos que nós não tínhamos acesso, os leigos não tinham esse acesso. É como se nós ouvíssemos a palavra de Deus através de uma outra pessoa, do sacerdote, do culto. E com o concílio, com essa reforma, nós todos passamos a ter acesso. E aí esse acesso vem como? Nas traduções, né? Que nesse mesmo artigo que você citou, Felipe, fala, né? Que é muito importante que a Igreja sempre, nos seus primórdios, incentivou essas traduções. Que tanto em diversas traduções, para quê? Para que as pessoas pudessem ter acesso na sua casa, não só na vida litúrgica de igreja, né? Mas também ter acesso, ter a Escritura na sua casa. Então, dá para nós pensarmos assim, o que o Vaticano trouxe? Nos trouxe o dom de escutar diretamente, porque a Bíblia, ela é a palavra. Isso a gente já está cansado de ouvir, de falar isso, né? Mas é a palavra de Deus, é a Escritura que vem ao nosso alcance. Para quê? Para que nós possamos, a partir daí, conduzir a nossa vida de cristão, né? Nós não podemos dizer que hoje nós não sabemos o que Cristo fez. Não podemos dizer que não sabemos, né? Tanto a questão do Antigo Testamento, de entender o Antigo Testamento, e por isso na Bíblia, na própria liturgia, existe a primeira leitura na liturgia, que é do Antigo Testamento. Tudo tem um significado, um porquê, que acredito que no decorrer dos blocos a gente vai também, né, refletir isso. Então, o que eu posso te dizer é isso. O que o Vaticano II trouxe, em termos de Sagrada Escritura, é esse contato, essa condição de nós podermos ouvir diretamente do Senhor que nos fala diariamente, né? E também a gente pode levar em conta que
talvez esse termo não seja o mais correto, mas a democratização da palavra de Deus, quando a palavra de Deus pôde ir para a nossa casa, pôde ir agora para os celulares, para os aplicativos, enfim, isso vai nos ajudando a criar uma consciência de quem nós somos. E de pertença, né, Felipe? Uma consciência de que nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos os filhos, nós somos os herdeiros desse Deus que veio a nós. Então, não aquela escritura distante, mas aquela escritura que conduz e que é o eixo para a nossa fé, para a nossa vida, né? Perfeito. E assim nós vamos concluir o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 29 de janeiro. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 29 de janeiro de 2023, quando a gente reflete sobre a Sagrada Escritura na oração do povo de Deus. Hoje nós temos como convidadas a Fabiane Paza, que é psicóloga, mestra em teologia e também trabalha na questão da liturgia da Catedral Diocesana em Caxias, a Maristela Toigo, que é filósofa, com especialização em ensino religioso, e também coordena a catequese lá na paróquia de São Pelegrino, em Caxias. Então, duas pessoas que trabalham bastante com a Bíblia, têm a palavra de Deus muito próximas de si. E nós concluímos o primeiro bloco falando sobre a ida, o acesso dos cristãos à palavra de Deus para levar para casa, para os celulares, a partir do Vaticano II. E a encíclica, a Constituição Dei Verbum, vai nos dizer assim: a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito que foi escrita. Ou seja, a leitura ela não deve ser jornalística, não deve ser uma leitura de fatos. Maristela, quais os riscos de uma leitura e de uma interpretação fundamentalista ou fora de contexto? Nós temos muitos riscos. Em primeiro lugar, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas também o menos compreendido. Por quê? Porque tem a questão da leitura fundamentalista. Aquilo que nós estávamos trazendo há pouco, sobre a questão da gente poder levar a Bíblia para casa, ler no celular. Nós temos que ter todo um cuidado quanto à interpretação da mesma. Então, vejam o que diz a Pontifícia Comissão Bíblica. A leitura fundamentalista parte do princípio de que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, inspirada e isenta de erro, deve ser lida e interpretada literalmente, em todos os seus detalhes. Mas para essa interpretação literal, ela entende uma interpretação primária, literalista, isto é, excluindo todo o esforço de compreensão da Bíblia, que leva em conta seu crescimento histórico crítico, seu desenvolvimento. Ela se opõe, assim, à utilização do método histórico crítico, como qualquer outro método científico, para a interpretação da escrita. Então, o que acabamos de ouvir nos mostra o seguinte, que a leitura fundamentalista, ela exclui todo o esforço de interpretação. Deixa de levar em conta a questão histórica, o contexto, o pretexto, desconsidera as particularidades do texto bíblico em todos os seus detalhes, sem fazer qualquer tipo de questionamento. A Igreja diz que a interpretação fundamentalista é perigosa. Por que ela é perigosa? Pois ela é atraente para as pessoas que procuram respostas bíblicas. Ela pode enganá-las oferecendo-lhes interpretações piedosas, mas ilusórias, ao invés de lhes dizer que a Bíblia não contém a cada um desses problemas. O fundamentalismo, ele convida, sem dizê-lo,
a um suicídio do pensamento. Ele coloca na vida uma falsa certeza. Por que leva as pessoas a deixar de lado isso? Leva a deixar de lado a sua capacidade crítica. A igreja não motiva que abandonamos nossa capacidade crítica. Ela precisa ser utilizada. Ela precisa agir na hora de interpretar a Bíblia, porque tem muitas particularidades, especificidades do momento histórico. É necessário levar em consideração a época em que esse texto foi escrito, com os problemas próprios do tempo e do momento. Quando esse texto foi escrito? Como esse texto foi escrito? Quais foram os recursos utilizados para que esse texto foi escrito? E dependendo de como utilizamos a Bíblia, poderemos justificar muita coisa. Quero trazer aqui uma carta que um ouvinte dos Estados Unidos escutava de uma locutora chamada Laura. Ela dava respostas a textos bíblicos quando as pessoas tinham dúvidas. E aí ele resolveu escrever uma carta para perguntar para ela sobre as dúvidas que ele tinha na questão da interpretação do texto. Vejam, primeira, gostaria de vender minha filha como serva, tal como indica o livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 7. Nos tempos em que vivemos, na sua opinião, qual seria o preço adequado? 2. O livro do Levítico, capítulo 25, versículo 44. Estabelece que posso possuir escravos, tanto homens quanto mulheres, desde que sejam adquiridos de países vizinhos. Um amigo meu afirma que isso só se explica aos mexicanos, mas não aos canadenses. Será que a senhora poderia esclarecer esse ponto? Por que não possuir escravos canadenses? Terceiro, tem um vizinho que insiste em trabalhar no sábado. O livro do Êxodo, capítulo 35, versículo 2, diz claramente: estabelece que quem trabalha nos sábados deve receber a pena de morte. Isso quer dizer que eu, pessoalmente, sou obrigado a matá-lo? Será que a senhora poderia, de alguma maneira, aliviar-me dessa obrigação aborrecida? Quarto, no livro do Levítico, capítulo 21, versículos 18 a 21, está estabelecido que uma pessoa não poderá se aproximar do altar de Deus se estiver com algum defeito de vista. Preciso confessar que eu preciso de óculos para ver. Minha acuidade visual tem de ser 100% para que eu me aproxime do altar de Deus? Será que se pode abandonar um pouco dessa exigência? E última. A maioria dos meus amigos, homens, tem o cabelo bem cortado, muito embora isto esteja claramente proibido em Levítico, capítulo 19, versículo 27. Como é que eles devem morrer? Percebemos o teor dessa carta, não é mesmo? É o fundamentalismo na prática. Na prática. E ela trouxe aqui, acredito que essa locutora teve dificuldades de respondê-la. E trouxe aqui elementos muito importantes para a gente poder aprender de como se utiliza a Bíblia. Porque nós não podemos tomar a Bíblia e ler jornalisticamente, como você falou antes, tirando do seu contexto, tirando do seu pretexto, sem interpretar as particularidades do texto. Senão poderíamos justificar muita coisa, como, por exemplo, a pena de morte, a escravidão, o racismo, o domínio sobre a natureza que está em Gênesis capítulo 1, ou a guerra no livro de Josué, e muitos outros tipos de problemas podemos justificar. Então, como é importante
e contextualizar o texto. E nós não podemos simplesmente, ao nosso bel prazer, interpretar do jeito que a gente quer. A Bíblia, ela não tinha intenção de falar sobre esses temas como nós falamos hoje. E de fato, e nós podemos utilizar a carta do Papa Francisco, a Desiderio Desideravi, sobre a formação litúrgica do povo de Deus, onde ele vai nos dizer o seguinte: cada gesto e cada palavra contém uma ação precisa, que é sempre nova porque encontra um instante sempre novo na nossa vida. Explico o que quero dizer com um exemplo simples. Ajoelhamo-nos para pedir perdão, para vergar o nosso orgulho, para entregar a Deus o nosso pranto, para suplicar uma intervenção sua, para lhe agradecer um dom recebido. É sempre o mesmo gesto que diz essencialmente o nosso ser pequeninos diante de Deus. Na sequência ele vai falar também. Também o ajoelhar-se deve ser feito com arte, quer dizer, com uma plena consciência do seu sentido simbólico e da necessidade que nós temos de exprimir com todo esse gesto o nosso modo de estar na presença do Senhor. Se tudo isto é verdade para um simples gesto, quanto mais não o será para a celebração da Palavra de Deus? Que arte somos chamados a compreender ao proclamar a palavra, ao escutá-la, ao fazê-la inspiração da nossa oração, ao fazê-la tornar-se vida? Tudo isso merece o máximo de cuidado, não formal, exterior, mas vital, interior, porque cada gesto e cada palavra da celebração, expresso com arte, forma a personalidade cristã de cada um e de cada uma na comunidade. Por isso eu dirijo a minha pergunta agora para a Fábio. Como deve ser a preparação de quem coordena a liturgia na escolha dos leitores e do salmista, e como deve ser a preparação de quem irá proclamar a palavra de Deus nas celebrações? Perfeito. Eu diria assim, em primeiro lugar, uma palavra: responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade quando vamos coordenar e preparar a liturgia. Por quê? Porque é através da liturgia que existe o encontro. As pessoas que vão celebrar, elas precisam se encontrar, não só entre elas, porque isso nós podemos fazer num clube, na vizinhança, né? Mas com o Senhor. Então, a seriedade é muito importante. E isso é uma interrogação que nós temos, né? Assim, um alerta que o próprio Papa Francisco vem nos sinalizando, e a Igreja no decorrer dos tempos. O Vaticano II abriu muitas possibilidades, né, de celebração, no sentido de uma celebração enculturada, na língua vulgata, né, que a gente chama na traduzida, né, na nossa língua de origem. Então as pessoas começaram a entender. Mas também corre-se o risco de não preparar de uma forma unânime, digna. Então a gente tem que levar em consideração que nós, qualquer equipe, qualquer paróquia, nós vamos celebrar com a igreja. A celebração, ela é com a igreja, é o encontro com o Senhor na comunidade. Então, a preparação é muito importante. Eu diria assim, porque não há liturgia sem escuta, isso já diz o documento, né? Sem escuta de Deus presente na sua palavra. Então, qual é a preparação? Uma formação bíblico-litúrgica que vem desse controle, né, dessa leitura também com clareza, da técnica, da preparação técnica de quem vai ler, ou seja, poder pensar no que está fazendo, a diferença na forma de proclamar, se a gente está lendo um poema, qual é o gênero literário que ocorre nas celebrações. Às vezes é um livro de leis, de normas, às vezes é mais um salmo, que é mais... Existe o salmo de piedade, existe o salmo de... melodioso. Tudo isso faz com que a pessoa que está na celebração escute o Senhor. Por isso é muito importante, né? E se existem pessoas de diversas paróquias
que o leitor entenda que ele não pode centralizar nele mesmo. Ele não é um ator. Ele é alguém que usa o microfone e empresta sua voz para Deus falar. Por isso que toda essa preparação técnica, essa formação também espiritual é fundamental, porque a pessoa não vai lá porque ela tem um mérito. Ela é uma vocação, né? Tanto que existem vários lugares do mundo, várias cidades, dioceses, que existe o ministério do leitor, não só o ministério da comunhão eucarística, né? Do ministro extraordinário da comunhão eucarística, como o ministério do leitor. O Papa Francisco agora já instituiu o ministério do catequista. Para quê? Para que se une essas três coisas, né? A formação bíblico-litúrgica, eu saber por que eu estou fazendo isso. Eu não circular, que nem a gente fala, uma barata tonta, né? Ou eu ir apresentar algo. Eu terminei a minha leitura, então eu posso ir para casa porque eu já cumpri o que eu tinha para fazer, o meu trabalho. Não, principalmente a formação espiritual nas paróquias é muito importante. A diocese também trabalha muito com esses cursos, com essa formação de que nós não estamos representando. Através da palavra, nós somos a samaritana. Nós nos colocamos no lugar de Nicodemos, nós nos colocamos no lugar de Marta, Maria. Nós somos essas pessoas. E assim Deus nos fala. Quão isso é importante na vida da nossa comunidade, porque muitas vezes o que nós vemos, e que são coisas que a gente também precisa ir crescendo, amadurecendo, muitas vezes assim, nas comunidades, você chega para a missa do domingo, 10 minutos antes da missa, vem fazer uma leitura que está precisando, que a gente não tem gente. Então, isso já já depõe contra, vamos dizer assim. Claro, a palavra é sempre proclamada, né? Exato. Mas quando você se prepara, você reza o texto, organiza tudo isso, organiza as ideias do texto também na tua cabeça, tu vai conseguir proclamar ele melhor. Por quê? Porque tu vai ter clareza do que tu tá falando aí, né? Não vai ser simplesmente uma leitura por leitura, né? E a celebração é um banquete. E num banquete, se a gente pensa numa celebração de um aniversário, de um casamento, de umas bodas, ela é preparada. Então, nós temos que ter esse amor. Ter amor à palavra, como a Maristela estava falando, nos cabe isso. Nos cabe de ter essa seriedade de que não é eu, mas é eu que empresto a minha voz para que o Senhor fale. Fale com aquela pessoa que veio celebrar o aniversário, fale com aquela pessoa que está em luto, fale com aquela pessoa que vem buscar respostas, que vem buscar o alimento realmente para a sua vida. E nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 29 de janeiro. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de janeiro de 2023. Hoje nós estamos refletindo sobre a Sagrada Escritura na oração do povo de Deus, com a Fabiane Paza, que é a nossa convidada, coordenadora da Pastoral Litúrgica na Catedral Diocesana, e com a Maristela Toigo, que coordena a catequese na Paróquia São Pelegrino, em Caxias. Fábio, como ajudar as pessoas e comunidades a superarem os exageros litúrgicos e posturais, inclusive no momento de proclamar a palavra de Deus, e trabalhar para que a liturgia seja compreendida como um espelho da beleza de Deus? A gente fala aqui também dos modismos, dessas coisas que a gente vai inventando muitas vezes e entulhando dentro da celebração, e que muitas vezes pode tornar a celebração mais colorida, mas talvez não mais orante. Exatamente. É muito bom essa reflexão que você traz, Felipe, essa pergunta que a gente reflete e convida as pessoas a refletirem em casa, né?
porque nós falávamos no outro bloco, nós, a Santa Missa, a celebração eucarística, ela é a comunhão da igreja. Então, esses modismos que nós falamos, ou esse excesso que hoje, né, se vem percebendo, e acredito que na história da igreja sempre teve essas situações, né? Meio cíclicas. Faz parte do ciclo, né? Mas, assim, em primeiro lugar, é quando falta formação. Isso não sou eu que estou dizendo, os documentos, o Papa Francisco, o Papa Bento, mais do que nunca também, né? Sempre prezou pela liturgia. Então, e o concílio, a gente tem que entender o concílio. Senão nós acabamos achando que o Concílio Vaticano II nos liberou para fazer tudo o que quisermos. Tinha um padre conhecido meu lá na Itália que ele usava um termo em italiano que ele queria dizer assim, é um excesso de criatividade, né? Então hoje nós pensamos assim, que a missa bonita não necessariamente é a missa orante, a missa quase que lícita, né? A missa bonita é a missa rezada, bem rezada. É a missa com dignidade, é a missa profunda, é a missa, como diz a Lia Luft, às vezes eu vou em algumas, ela escreveu isso, né? Às vezes eu vou em algumas celebrações que quando termina, eu tenho vontade de sair e procurar uma outra igreja para rezar, para me encontrar com o Senhor. Então, a celebração bonita, em primeiro lugar, é aquela que proporciona às pessoas a se encontrarem com Jesus. Esse é o problema dos modismos e da rigidez, porque Jesus sai do centro. Então, em primeiro lugar, a falta de formação. Se nós entendermos passo a passo, e você me contou no intervalo que vai ser tida essa pauta, né? No próximo programa nós vamos falar sobre a missa parte por parte. Olha, já estou dando um spoiler, não percam! Porque é isso que faz a gente amar e entender o que a gente está fazendo. Então, ter essa formação, entender o que nós vamos fazer e colocar Jesus no centro. Então, uma missa, por exemplo, vamos usar um exemplo assim de bodas, de prata, uma missa aniversário do próprio padre, ou até mesmo do padroeiro, né? Corre-se o risco de endeusarmos, né? De colocarmos no centro o padroeiro, o aniversariante, o casal que está fazendo. E onde fica o Senhor? Então, se a gente olhar o missal romano, se a gente olhar os documentos da igreja, sempre vai nos conduzir a passo por passo nós sabermos o porquê vamos fazer. Porque, vamos supor assim, uma coisa que eu achei muito quando eu aprendi, né? Por que nós nos levantamos quando diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a sua ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Porque a postura, nós temos que estar de pé. É a postura do discípulo quando sabe que quando vai ver que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Eu vou proclamar a ressurreição. Então, são coisas assim, tá? A pessoa quer ficar ajoelhada, ok, fica, não é nenhum pecado grave. Só que, quando a gente entende, e nós estamos falando disso, de celebrar, nós celebramos de uma forma mais profunda. Então, eu vou celebrar, sim, o aniversário da pessoa que está ali, ou o falecimento dela, mas sempre voltando para que o Senhor esteja no centro, né? Essa é a fundamental. Nós estávamos falando no intervalo de modismos, né? Uma vez era uma moda, muita moda, né? Vamos supor, fazer grandes teatros nas missas. Não que não tenha o seu espaço, né? Ou antes da celebração, ou após a celebração. Mas, quando pega uma moda, esse modismo nos leva a fazer com que isso se torne o normal. É como se fosse o novo normal. O novo normal é sempre ter
teatro na no hora teatro, do ou que seja na hora do evangelho, ou sei lá, é bonito alguém proclamar o evangelho no lugar do padre, então é o dia da criança, vamos colocar uma criança proclamar o evangelho no lugar do padre, né? Não, existe, tem um momento, o lugar da criança ali na celebração, mas isso tem um porquê do sacerdote ou diácono, né? Proclamar o evangelho e não uma criança ou um leigo. Então, se a gente entende, a gente vai achar que a celebração tem a beleza que ela tem que ter. E a gente pode também recordar que a celebração, ela tem, né, além do missal, do missal que vai nos colocando também a questão, na introdução nós temos a instrução geral do missal romano, que vai nos falando do como nós celebramos, com as rúbricas, toda a questão da organização litúrgica, né, da celebração, e mesmo dos próprios livros que são utilizados, né? Muitas vezes a gente vê em algumas comunidades que o pessoal vai fazer a leitura direto da Bíblia, né? E aí nós não estamos em comunhão com a tradução oficial, que é, né, no Brasil, feita pela CNBB. Então, os livros que são utilizados na missa são os lecionários. No lecionário está a tradução oficial, está o recorte, o trecho que toda a liturgia, que toda a igreja no mundo inteiro vai rezar e vai proclamar. Seja o salmo, sejam as 2 leituras de domingo, seja a leitura semanal, o evangelho. Então nós temos, dos lecionários, nós temos 3. Né? O lecionário dominical com as liturgias de domingo, semanal com as liturgias da palavra da semana, e o santoral, que aí é dedicado às devoções dos santos e de Nossa Senhora. E também nós temos o evangeliário. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é aquele livro que entra na procissão de entrada com o padre, que alguém ergue, que tem uma cruz na frente. O que é aquilo? É uma Bíblia? Aquele é o evangeliário, que é um livro que contém os textos do evangelho dos finais de semana. Então, para também dar uma dignidade, uma solenidade maior para estas celebrações. E isso, só complementando rapidamente, para a gente não passar o tempo, Felipe, o que a gente traz aqui é isso. Nós perdemos muito a questão do simbolismo das coisas, né? Nós, assim, talvez buscando uma simplificação das coisas, ou entendendo, interpretando mal o concílio, a questão assim, eu leio de qualquer jeito, eu posso pegar lá um folheto, eu posso escrever à mão, eu copio. Não, tá bom, se a comunidade não tem, mas nós temos que voltar a valorizar o simbolismo dos nossos ritos, porque eles nos falam também, eles nos levam a uma intimidade. Por que o Círio Pascal? Por que o Círio Pascal do lado da palavra no período da Páscoa? Né? O que ele significa? Não tem Círio, vamos botar qualquer vela. Não, mas ele tem um significado. Então, não é nem ser rigoroso, porque se não dá, se a comunidade não tem condições, vamos se organize, vamos comprar, né? Sim. Mas que se resgate isso, o valor da palavra, o respeito com o pão que vamos comungar, sem aquele exagero de comungar, parece que a gente está comungando a nossa penitência, mas nós estamos comungando o nosso Senhor. Então, resgatar esses símbolos é muito importante para uma vivência espiritual da liturgia. E eu acho esse ponto que tu falaste da intimidade, e aí vai para a pergunta com a Maristela. Né? Quando a gente também cria esta intimidade com Deus, nós, num programa passado que a Fábio participou, a gente falava da maturidade. A gente vai criando uma relação madura com Deus e, nesse sentido, também com a igreja, porque a gente vai compreendendo o que vai acontecendo na vida da igreja e a gente vai também assimilando, vai compreendendo os ritos, vai podendo também rezar melhor, rezar mais, rezar melhor. Maristela, como nós podemos nos tornar íntimos da Sagrada Escritura, nos tornarmos íntimos de Deus e do seu Evangelho, de Jesus Cristo e do seu Evangelho? Nós só podemos nos tornar íntimos naquilo que conhecemos.
Se nós, dentro da liturgia, dentro dos ritos, dentro da proclamação da palavra, a gente poder compreender, isso nos leva a uma oração, uma intimidade com o Senhor. Então, conhecer e ser conhecido é intimidade com a palavra de Deus. Então, esse é o desafio que nós vamos lançar para que cada um tente perceber como é que está a nossa intimidade com o Senhor. A oração pessoal é um momento de intimidade, muito profunda, por sinal. A orar intimamente é estar a sós com Deus. É apresentar-se no secreto. Aquela passagem que dizia, feche a porta, fique no seu quarto, que ninguém te atrapalhe e fique a sós com Deus, né? Sem interferência externa. É fundamental destacar que é impossível ter intimidade com uma pessoa que a gente não deseja conhecê-la. Nós temos que querer. Eu quero conhecer. Eu quero tornar os ritos conhecidos para mim poder ter maior intimidade de oração. Então, é por meio da Sagrada Escritura que aprendemos como chegar na intimidade com o Senhor. E eu pergunto assim, para cada um de nós neste momento, você já orou hoje? Já tirou um tempo a sós com Deus? Precisamos persistir em oração. E é por meio dela que nossa fé é fortalecida e medimos nossa intimidade com Deus. Você ama alguém que não conhece? Você ama uma pessoa que não conversa com você? Uma das formas de demonstrar amor é a vida em oração. Quando rezamos, eu diria assim, nós temos que fazer um exercício de a gente colocar qual é a vontade de Deus sobre a minha oração, sobre a minha vida, sobre o meu modo de ser, sobre o meu modo de fazer. Então, é muito importante a gente ter esta intimidade com o Senhor. Quanto mais a gente ora, mais intimidade, mais a gente se conhece. Isso é muito importante, porque quando a gente, de fato, vai criando esta intimidade com Ele, nós também vamos conseguindo compreender com muita serenidade e vamos conseguindo ver também na nossa comunidade de fé, às vezes, os exageros, às vezes o que não tá bom, né? E a gente vai com muita caridade, né? E a palavra de Deus nos ensina muito a questão da caridade, a nós também podermos ajudar as nossas comunidades a evoluir, a mudar, a se converter para uma vivência litúrgica correta. Não vamos dizer o termo correto, mas uma vivência litúrgica de acordo com o que dizem os documentos, para que a gente celebre sempre com dignidade. Acho que a questão da intimidade com o Senhor nos leva a gente a viver na comunidade uma fé bem madura. Coerente, né? Coerente. Aí, lembro que a Maristela falava antes dos fios condutores, e aí um dos fios condutores é a questão da própria palavra escrita e a coerência com a vida. Uhum. Então, de fato, a gente só pode dar o testemunho ou só pode se falar de quem se conhece. E aí, então, sim, um fio condutor que vai nos ajudando na parte da coerência. Maristela, agora de forma bem objetiva, nós temos 2 minutinhos para terminar o programa. Por onde começar este belo caminho de valorização e organização da liturgia da palavra com a simplicidade e a dignidade, para que todas as comunidades, das mais ricas às mais humildes, possam se tornar cada vez mais amigas do Verbo, do próprio Cristo? Eu destaco 2 passos fundamentais. Primeiro passo, ele é pessoal, aquilo que nós estávamos falando até agora. Ter intimidade com a palavra de Deus, acolhendo, ouvindo, praticando, sentindo, saboreando, porque a palavra é para todos, não é para alguns, é
para todos. Trago 3 santos que que transformaram sua vida pela palavra. Santo Agostinho, quando ele leu, toma e lê. Foi a frase que o conduziu a ler o trecho do Evangelho que mudou sua vida. Santo Antão deu origem à vida monástica. E o que foi tocado nele? A passagem do moço rico no Evangelho. E Santo Inácio de Loyola mudou a vida pela leitura da palavra. Então, eu diria, a Igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos, espectadores, mudos, mas pratiquem de uma ação consagrada consciente, ativa e piedosa, por meio da compreensão dos ritos e das orações. E o segundo passo, eu diria, é o comunitário. A organização da liturgia na comunidade. Aquilo que nós estávamos falando. Primeiro, a formação continuada com todos que servem nas missas. Não é fazer cada um o que acha. Ministros, proclamadores da palavra, cantores, acólitos. Compreender o sentido e o significado dos ritos. Que a liturgia seja preparada de forma litúrgica. Nem todas as igrejas preparam a liturgia de forma litúrgica. Esse é um grande desafio para a nossa diocese. Que o silêncio, porque na igreja nós precisamos de silêncio. Que o silêncio, a movimentação, a postura, a proclamação da palavra, os cantos, conduzam a um rito de reflexão, aprofundamento e oração. Estudo a leitura bíblica para compreendê-la. Como é que o povo vai compreender se ele não tem um estudo? E se for oferecido cursos, é muito custo. Tem pessoas que não têm acesso. Então, oferecer dentro das paróquias curso para a leitura bíblica. E com esses passos, eu diria, nós estaríamos num processo de caminhada. E esse processo ele deve acontecer em todas as comunidades, desde as mais ricas às mais humildes, não só algumas comunidades. Eu diria, isso levaria para um modo diferenciado de viver, de celebrar. Não ter medo de proclamar a verdade. Anunciar essa boa nova com alegria com todos aqueles que vão para a igreja, que eles se sintam chamados para fazer parte desta boa nova. Deus está neste processo sempre nos surpreendendo. Então, cabe a nós poder fazer com que essas pessoas possam abraçar, possam celebrar e possam ter essa intimidade com a palavra de Deus. Que ótimo debate, que ótima participação de vocês, Maristela, Fábio. Obrigado pela presença de vocês neste domingo, dia 29 de janeiro. Obrigado ao Paulinho da técnica da Rádio Miriam, o Emanuel Rodrigues, o nosso seminarista que em tempos de férias está aqui gravando conosco. Até o próximo domingo, quando nós vamos falar sobre a missa parte por parte. Fiquem bem.